Bom dia, gente. Muita chuva em Manaus. Desde as 4 da madrugada ainda está chovendo. Bom dia a todos. Eu peço para você se inscrever no meu canal, peço para você curtir e em seguida compartilhar. E vá lá nos comentários, comente, critique, parabenize, fique à vontade. Hoje eu vou falar, gente, sobre ainda essa questão do carnaval lá, da questão do Lula, que foi homenageado. Não só no Rio de Janeiro, não. Praticamente em todo o Brasil o Lula foi homenageado. Se a televisão mostrasse os blocos, as homenagens que os blocos de todo o Brasil fizeram por Lula, aí ia ter julgamento nessas instituições que esses malucos entraram por 10 anos, porque ia ser muita ação, porque no Rio de Janeiro teve centenas de blocos, quase todos com alguma coisa parabenizando o presidente Lula. Aí ontem, né, eu assisti uma entrevista do Otônio de Paula, é um que era bolsonarista doente, mas procurou psiquiátrico, eu acho, né, e melhorou, tá no MDB do Rio de Janeiro hoje. Eu passei até a admirar ele, porque ele reconheceu o erro dele em ser apoiador do Bolsonaro. Ele já reconheceu isso. Inclusive, eu lagrimei com um discurso dele contra o bolsonarismo. Ele reconhecendo que ele errou. Estava no caminho do inferno. Tá, e ele estava reclamando da questão da escola de samba, Unidos de Niterói, na situação das latas de conserva, que a escola colocou os evangélicos na lata de conserva. É o seguinte, gente, eu sei que vai ser polêmico o que eu vou falar aqui. Eu sou uma pessoa que eu não desejo mal para ninguém. Eu desejo que as pessoas paguem pelos seus erros, inclusive eu, se já errei, se erro, se vou errar, que eu seja penalizado também pelos meus erros, mas eu faço tudo para não errar. Mas a escola de samba, faltou dizer nas latas de conserva que aqueles evangélicos que estavam lá dentro são os evangélicos que apoiam o ódio, ou seja, os evangélicos bolsonaristas. Agora, eu digo mais, desculpem, eu digo mais, não era esses evangélicos bolsonaristas, não era para estarem dentro de uma lata de conserva, e sim num local onde se denominasse o inferno. Vocês sabem por quê, gente? Esse pessoal, evangélicos, que apoiam o Bolsonaro, gente, eu já falei e falo de novo, e não é só eu que falo, esse pessoal mataram o verdadeiro Deus que eles tinham no coração antes de conhecer esse psicopata chamado Bolsonaro. Esses evangélicos que apoiam o Bolsonaro, gente, eles rasgaram a Bíblia verdadeiras que eles liam antes de conhecer o monstro psicopata Bolsonaro. Esse pessoal, gente, eles concordam, quando eles apoiam o guru deles, eles apoiam as atrocidades que o Bolsonaro fez e falava. Eu vou citar algumas aqui. Como, por exemplo, o Bolsonaro, ele cortou a verba das crianças pobres, das creches periféricas no Brasil. O evangélico apoia isso. O remédio que era de graça para as crianças com câncer, o Bolsonaro cortou. Os evangélicos bolsonaristas apoiam isso. Estrupo. O Bolsonaro disse ao vivo: não te estrupo porque tu és feia. Os evangélicos apoiam isso. O negro, o Bolsonaro disse: os negros fedem, os negros pesam mais de que toneladas de arrobas, e disse mais:
Meus filhos jamais se casarão com uma mulher de cor negra, porque eles têm educação. Os evangélicos bolsonaristas apoiam isso. Tortura. O Bolsonaro já disse que apoia a tortura e que no Brasil, na ditadura de 64, não era para ser torturado só tantos, era para ser torturado milhões. Ele falou, Bolsonaro, e os evangélicos apoiam isso. E a Covid, gente? O Bolsonaro, como presidente, negou, gente, negou a vacina para o povo brasileiro. Riu, debochou de quem estava morrendo por falta de ar, por causa do oxigênio. Os evangélicos apoiam isso. E tem outras coisas que eu anotei, gente. É muita coisa. Como, por exemplo, o Bolsonaro desejou ter relações sexuais com crianças de 13, 15 anos de idade. Ele mesmo falou na televisão para todo mundo ver, quando ele diz: no final de tarde de sábado, eu vi aquelas meninas ali todas arrumadinhas, todas bonitinhas, de 13 a 15 anos, e eu senti que rolou um clima. Você sabe o que é isso, evangélico? Desejo. Rolou um clima, ele diz, na maior cara de pau. E os evangélicos bolsonaristas apoiam isso. Apoiam. Então, acadêmicos de Niterói errou colocar essa turma aí dentro de uma lata de conserva. Era para colocar dentro do inferno. Porque uma pessoa, cara, um segmento da sociedade, que é os evangélicos, apoiar o Bolsonaro, aí é o fim. É o fim. E mais, desejar que uma pessoa que esteja com câncer morra desse câncer, como o Bolsonaro pediu, eu acho que pro diabo, para matar a Dilma do câncer que ela estava, para matar o Lula do câncer que ele estava. Como é, gente, que o evangélico que se diz de Deus, que se diz até salvo, apoia um homem que pensa e que tem tanta perversidade no coração e na mente e na alma? Como é que explica isso? A crítica da escola de samba não é para todos os evangélicos. Não é não. É para esses evangélicos que eu falei aqui. Evangélico que apoia o Bolsonaro não é cristão. Deixou de ser cristão. Ora, já tem, gente, pastor e pastora que diz nos cultos que Deus já está na terra. Já está na terra. Que não adianta a gente esperar que não tem outro Deus. O Deus é o Bolsonaro. Teve uma pastora que disse isso. E por falar em pastor, vejam bem, eu duvido se um pastor que não apoia o Bolsonaro vai num culto publicamente desejar a morte de alguém. Como já teve pastor influenciado pelo Bolsonaro pedindo para o Lula morrer de câncer. Esses evangélicos, gente, fizeram até vigília quando o Lula caiu, que bateu a cabeça no banheiro na casa dele. Eles pediram em culto para o Lula morrer, gente. Esse que é o evangélico? Que prega Deus, que defende a família tradicional? São esses evangélicos que a escola de samba criticou. São esses aí. Esses que não votam no Lula, a não ser que procurem médicos psiquiátricos. Olhem, gente, eu tinha um amigo que ele já morreu, infelizmente já morreu. Mas ele me contou que ele viu pastor dizer que se não votasse no Bolsonaro não ia para o céu. E por causa disso ele saiu da igreja.
Eu disse, cara, me leva uma vez nesse culto dessa tua igreja. Ele tinha medo de me levar. Porque eu ia me levantar, eu ia dar um esculacho nesse pastor, ou em qualquer pastor. Gente, eu não sei se foi ontem ou anteontem, um pastor numa igreja lotada lá no Rio de Janeiro, vocês sabem o que ele disse? Porque eu estou me preparando tecnicamente para me falar e colocar aqui os vídeos, as coisas que eu vejo. Ele pediu a morte do Lula, que volte o câncer no Lula e ele morra desse câncer. É esse evangélico que diz que é filho de Deus. Falou, gente, falou que ele queria que o câncer do Lula voltasse e esse câncer matasse o Lula. Isso foi agora, ou ontem foi quarta, né? Ontem ou terça-feira. Tá rodando o vídeo aí. O rebanho lá embaixo aplaudindo. Que estão todos doentes, coitados. Estão doentes. Aí, gente, vem reclamar, e eles também, os bolsonaristas, ainda sobre a escola de samba, reclamando que foi uma humilhação o que fizeram pro Bolsonaro, aquela foto dele dentro da grade da cadeia. Engraçado, né, gente? E quando o Lula estava preso, aquele boneco que eles levavam para a manifestação do Lula, com aquela roupa de presidiário, dentro da grade. Aí pode, né? Eu já disse, o bolsonarismo, esses bolsonaristas, eles são hipócritas. Eles querem só criticar, querem denunciar, e quando é em cima deles, aí a liberdade de expressão que não está sendo respeitada, que querem punir por causa da liberdade de expressão, é por causa disso, é por causa daquilo, é engraçado. E quando vocês, bolsonaristas, levavam aquele boneco pituleco, parece que eles chamavam, do Lula, isso aí não era humilhação, não? Não era humilhação, não? E agora para o Bolsonaro é humilhação. Humilhação, gente, é o que o Bolsonaro fez este país passar internacionalmente, ao ponto de, numa reunião da ONU, ele dizer que para a gente preservar o meio ambiente, a gente tinha que cagar um dia sim, um dia não. Que na Amazônia não chovia, que era mentira dos cientistas, desse pessoal que cuida de meio ambiente, porque as terras da Amazônia eram, como é que ele disse? É uma terra que não pode chover lá. Tipo, controla a chuva, não Deus que controla a chuva. Úmida, que a terra era úmida, por isso não chovia na Amazônia. Que era só dinheiro que esses caras queriam, que a Amazônia não estava queimando, não sei o que tem. Isto sim que era humilhação para a nossa nação, gente. Foi expulso de um restaurante lá na China. Saiu do restaurante de dentro, saiu expulso do restaurante porque não quis usar a máscara no tempo da Covid. Isto sim que é humilhação, cara. Humilhação para a nação, para o Brasil. Então, o protesto da escola de samba em relação a esses evangélicos foi correto. Eu achei até que foi muito leve. Era para colocar eles, era numa fornalha mesmo, num purgatório. Eu estou falando dos evangélicos bolsonaristas que apoiam o que está acontecendo hoje no Brasil. Até uma pessoa de roupa vermelha andando pela rua do Brasil está correndo risco de serem espancadas. Porque os fanáticos bolsonaristas, os loucos, pensam que essa pessoa é do PT. E por ser do PT é terrorista e é comunista, que eles não sabem nem o que é. Então você que anda de vermelho está correndo risco. Espancaram agora aquelas duas mulheres que estavam com aquelas tubas na cabeça, lá do país árabe. Espancaram a mulher, 2 bolsonaristas, bateram na mulher. Bateram no Gil do Biscoito, aquele senhorzinho apanhou de um bolsonarista. É isso que vocês, evangélicos bolsonaristas, apoiam.
essas atrocidades que está acontecendo no Brasil, causada pelo fanatismo do bolsonarismo, que nunca nós vimos no Brasil. No Brasil, quando terminava uma eleição, todo mundo estava na boa, todo mundo iguais. Agora não. O bolsonarismo destruiu as igrejas, destruiu namoros, destruiu casamento, destruiu famílias, destruiu lares. O bolsonarismo, ele mata e se mata também. Um bom dia, fiquem todos com Deus, o verdadeiro Deus.